7h31 pelo horário de Brasília. Aê, bom dia. Boa quarta-feira para você ligado na programação da Band News FM. Mais cedo a gente falava por aqui, dia de pagamento de contas. 10 de julho, André Coutinho, bom dia para você. Bom dia. Quando você falou mais cedo a gente falava por aqui, eu achei que você fosse contar o que a gente tava conversando aqui. Fora do ar. Até deu um frio na barriga, né? O Eduardo Oineg chega por aqui com cada história, com cada assunto. A gente com cada teoria, né? Bom dia, Eduardo Oineg. Bom dia. Bom, 7h30 para mim é um privilégio. Hoje é meu último dia aqui. É verdade. Mas segunda, terça e quarta, mas amanhã tem Barão. Eduardo Barão de volta, vindo do Peru. Sim, sem com piadinhas. Várias histórias, sem piadinhas, sem trocadilhos, e deixa isso pro nosso Simão. Mas ele vai ter um monte de história pra contar, vai ser legal. Vai ser bacana. E a partir de amanhã, Band News no meio do dia, tamo lá, né? Tem muita gente que acompanha a gente aqui e lá, né? E tem muita gente que acompanha a gente só aqui ou só lá. Então os que acompanham a gente só aqui, liga ao meio-dia também, ou então... acompanha pela rede social, depois dá uma bugada, pesquisa lá, YouTube, Facebook, Twitter. Exatamente. Eu queria hoje, antes de começar a falar sobre o tema que eu separei, queria deixar uma pergunta no ar, no 11 999 592 100, saber o seguinte, chinelo Raider, que é aquele que o presidente usou, apareceu uma vez, lembra? É uma sandália plástica ou é um calçado impermeável? Isso é importante. 11 999 592 100 e vai fazer sentido. Ontem foi apresentada no Senado a proposta de emenda à Constituição para começar a tramitar a reforma tributária no Senado Federal. Então, o presidente do Senado, que é o Davi Alcolumbre, é o primeiro signatário, 65 senadores assinaram, e essa proposta vai começar a tramitar pela Comissão de Constituição e Justiça. Hoje, 14h30, eles vão receber o Bernardo Api, que é um dos autores de uma outra proposta de emenda constitucional que está tramitando na Câmara dos Deputados, também de reforma tributária. Exatamente isso, tem uma outra PEC sobre reforma tributária, começou a tramitar ontem e hoje também vai ter uma reunião. Então vai ter uma reunião no Senado, vai ter uma reunião na Câmara para tratar de duas propostas de emenda constitucional para reforma tributária. Pode parecer esquisito, e é esquisito, você fala, mas duas? Faz uma e organiza essa bagaça. Mas, por outro lado, a gente tem pelo menos a entrada do tema com força no ar, reforma tributária, que é uma coisa que a gente precisa fazer há muito tempo, né? A gente tem o quê? Um Estado ineficiente. Durante todos esses anos, a gente fez uma reforma tributária que foi na Constituição de 88. De lá para cá, os últimos governos tentaram, os últimos 4 governos chegaram a desenhar alguma coisa, nada andou, e a gente só conseguiu fazer o quê? Cobrar cada vez mais das pessoas. Em 1988, a carga tributária era da casa de 20%, hoje passa de 35%, foi isso que a gente conseguiu. Aí, em troca, a gente tem o quê? Uma educação que é gratuita da base ao topo, sem qualidade, uma saúde que oferece o sistema mais ambicioso do mundo, sem aferição, para saber o desempenho dos hospitais, dos postos de saúde, toda hora aqui na Band News FM, histórias lamentáveis. Ontem mesmo a Carla contou a história de um casal que foi ao posto de saúde para ser atendido e o médico tratava, vocês querem só um atestado, Tratando, mas que isso? É isso que o Estado entrega, né? Uma infraestrutura que é incompatível com o que a gente precisa, índice de criminalidade alto e tomando cada vez mais dinheiro. Foi feita uma pesquisa pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário com os 30 países que mais cobram carga tributária das pessoas, e o Brasil é o que menos transforma benefício, tributo em benefício. Então é um negócio esquisito. E além de ser um sistema guloso, é um sistema doente. E aí voltamos ao chinelo do presidente, né? O ex-presidente Sarney dizia que o cargo de presidente tem que ter certas liturgias. Ele falava na liturgia do cargo. É aquilo que os admiradores do Bolsonaro chamam de babaquice, né? Porque jamais o ex-presidente Sarney apareceria com um chinelo. O presidente Bolsonaro não está nem aí. Ele apareceu com a camiseta do time dele e um chinelão, Raider. Aí vem aquela pergunta, que o chinelo é um tipo de calçado, certo? O chinelo pode ser feito de borracha, PVC, palha, tecido ou qualquer outro material, mas dentro da classificação calçado,
O chinelão Raider é uma sandália plástica ou um sapato impermeável? Porque sapato, se você procurar no dicionário, é um calçado de sola mais dura que cobre o pé parcialmente ou totalmente. Então, o chinelão pode ser um sapato. Aí parece uma coisa bizarra, porque você definir de um jeito ou de outro não vai mudar as características do calçado, né? Se ele vai ser sandália, se ele vai ser um sapato impermeável e tal. Mas para a Receita Federal, isso faz toda a diferença. E é por isso que eu estou falando desse episódio. Essa discussão não foi feita com o Raider do presidente. Só estou chamando a atenção ao Raider porque todo mundo lembra dessa imagem. Mas foi feita com a Crocs. Sabe a Crocs? Há uns 2 anos, a empresa que importa a Crocs, ela trouxe o calçado de fora e a mercadoria foi retida no Porto de Santos. Por quê? Porque a empresa Crocs classificou o pisante como sandália de borracha. Sandália de borracha. O que aconteceu? A Receita falou, isso é um absurdo. A Crocs é um sapato impermeável. Você falou, não, como assim? O que aconteceu? O caso foi parar no Conselho Administrativo de Recurso Fiscal, CARF. Por quê? Porque a tributação é diferente. Se for uma coisa ou se for outra. A empresa acabou vencendo, mas isso custou tempo, custou dinheiro. E como é que uma empresa pode ser classificada, pode ser acusada de erro? Ela foi acusada de um erro, né? Porque ela chamou uma sandália de sandália. E que se chamasse também sapato, que diferença faria para a Receita Federal? É brutal a diferença. Que é o TUA. Reteve a mercadoria. Você fala, não, mas peraí, gente. Aí nós estamos pirando com aqueles coletes. Sabe aquela imagem do colete, Receita Federal? Não sei o que. O que é isso? Aí parece uma coisa exótica, né? Ah, não, é a Crocs, uma coisa, não. Isso é uma pequena distorção. Pois então, a alíquota de IPI da água de colônia é 12%. Mas do perfume é 42%. Põe errado pra você ver o que acontece. Aí você fala, não, você tá tentando sonegar, você tá tentando roubar o dinheiro do contribuinte. Porra, eu importei água de colônia. Não, você importou perfume, é 42%, não é 12%. Se o sujeito vender café solúvel, é um tributo. Se ele vender leite em pó, é outro. Se ele vender café solúvel com leite em pó, é outro. E se for café solúvel com leite em pó e açúcar, é outro. Para! Essa é a realidade tributária brasileira. Quem é que paga essa confusão? É a gente. Ah, não, isso é empresário. Empresário que se dane. Não. Se o empresário errar a classificação, ele é punido. E tratado como bandido. Bandido, sonegador. Sai no noticiário. Acusado, caramba. Aí ele tem que contratar advogado. Aí ele vai e põe o preço aonde do advogado? Aonde que ele coloca o valor da multa? No tributo, no produto que ele vende, né? De acordo, de novo, com o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, da Constituição de 88 para cá, foram editadas 6 mil leis federais sobre o tema tributo. Federais. 374 mil leis estaduais. Porque a gente não mora no Brasil. A gente não consegue falar, eu moro no Brasil, mas eu não moro em São Paulo. Aí então você mora no Rio? Não, eu não moro em estado nenhum. Mas você não mora em nenhuma cidade? Não, eu moro no Brasil. Não existe morar no Brasil. Você mora no Brasil, você mora num estado e você mora numa cidade. Você tem que morar em 3 lugares, certo? Para fins tributários, você é 3 coisas para levar ferro, né? Então, 6 mil leis federais, 374 mil leis estaduais, que se contradizem muitas vezes, e se você faz uma transação entre estados, você pode se dar mal, 700 mil leis municipais. Como não infringir uminha, né? É impossível. Todos os órgãos de controle produzem leis, porque tem as normativas, tem os decretos, né? Só não tem esse nome, regulamento, resolução, súmula, portaria, mas vai descumprir uma porcaria, né? Uma portaria. Você diz, descumprir a portaria, mas não é lei. Você toma ferro igual, chumbo. Não tem jeito, né? Então, esses caprichos da legislação tributária prejudicam a sociedade. E mais, a maior parte da tributação incide sobre consumo e salário. Isso desestimula a produção e estimula a desigualdade. Você pega país desenvolvido, 1/3 dos tributos incide sobre consumo e trabalho. No Brasil, 2/3. É um sistema maluco. Quando você tributa consumo, o pobre e o rico pagam o mesmo valor. Não a mesma proporção, o mesmo valor, em reais, inclusive.
Daí porque se diz que o nosso sistema é injusto. É injusto como o sistema previdenciário, que a gente está tentando mudar e que a gente tem que tentar mudar no sistema tributário. Os ricos da Previdência são os servidores públicos. Os ricos do sistema tributário são todos aqueles que ganham acima de um determinado valor. Ou é razoável a gente ter gente, por exemplo, que paga acima... Quem ganha acima de R$ 1.900, R$ 1.900, não estamos falando de R$19 mil, nós estamos falando de R$ 1.900, já não é isento para o imposto de renda. É R$ 1.900, gente. Só abaixo de R$ 1.900 você é isento. É justo que uma pessoa com R$ 2.500, por exemplo, de renda, pague imposto de renda? R$ 2.500 de renda. Um cara de uma família de R$ 4.500 paga a mesma alíquota que uma família de R$ 20 mil. É justo isso? Claro que não é justo. Então esse nosso modelo é cheio de puxadinho, não tem um princípio por trás, não tem um país pensado. Que país a gente quer? A gente quer pagar ensino público e gratuito para todo mundo? O ensino superior tem que ser gratuito? Nós temos que ter 6 bancos federais, não temos que ter 6 bancos... A gente não tem uma noção disso. O ex-secretário da Receita Federal, ele diz, a carga tributária ela não é nem alta nem baixa, ela é do tamanho da despesa, né? A gente definiu um determinado país e a gente tem que buscar esse dinheiro, e a Receita Federal vai buscar esse dinheiro. Só que busca na forma de puxadinho, e é isso que a gente precisa enfrentar. Agora, se a gente enfrentasse, se a gente fizer só uma reforma tributária, vamos fazer uma reforma tributária, a gente vai partir do princípio que o Estado tem que custar isso e a gente tem que buscar de forma racional esse mesmo dinheiro sem sacrificar tanto a sociedade. Mas será que não tem que, junto com a reforma tributária, a gente pensar numa reforma gerencial, administrativa, para a gente redesenhar ou manter ou confirmar o Estado do jeito que ele é, ou o Estado que a gente quer, para saber o que a gente quer cobrar, porque é isso, como diz o ex-secretário Everardo Maciel, que vai definir o tamanho do país, de forma que hoje a gente começa a votar a reforma da Previdência, esse assunto vai sair da pauta em breve, não vai demorar 2 meses, a gente vai ver passar na Câmara, passar no Senado e os detalhes, e aí começa a discussão da reforma tributária, que é fundamental, e eu tenho a impressão que a gente vai começar a conviver mais com esse tema do jeito que a gente está convivendo com o tema previdenciário. Como começou a tramitar hoje, eu quis colocar isso aqui na roda. É isso aí.